E aí, galerinha, beleza? Bom, depois de conversarmos sobre as características gerais do território brasileiro, seu tamanho, extensão, posição geográfica, limites e fronteiras, vamos começar a trocar uma ideia sobre a transformação do território brasileiro. Ele nem sempre foi do mesmo jeito, do mesmo tamanho que ele é atualmente. E nós vamos voltar um pouquinho na história para entender como o nosso território mudou ao longo dos anos. Então, primeiramente, para pensar, duas perguntinhas. O território brasileiro sempre teve essa forma que está aí, o território atual? E como nós poderíamos investigar as mudanças que aconteceram nas fronteiras, no tamanho e na ocupação do território brasileiro? Pausa o vídeo, pensa um pouco e depois continua. Se vocês pensaram e chegaram à conclusão que observando mapas antigos conseguimos ver como o território mudou, vocês estão certos. Vamos analisar esse primeiro mapa aí, que é o primeiro mapa que os portugueses fizeram e que tem o Brasil, lá em 1502. Nesse mapa, nós percebemos que o território brasileiro não é parecido com o atual, ele está bem diferente. E os elementos que se destacam são a vegetação, os animais e algumas inscrições e bandeirinhas no mapa. Essas inscrições e bandeirinhas são cidades, são as populações que estavam habitando aqui. E as atividades econômicas eram muito ligadas à extração do pau-brasil, essa árvore representada aí no mapa. No segundo mapa que nós temos aí, já aparece um Brasil um pouquinho maior. Já está um pouquinho mais parecido, mas ainda está distante da forma atual. Os elementos que se destacam são os indígenas, a natureza, a vegetação, os animais, né, os pássaros principalmente. Tem até um dragão ali, né, um mito, um medo dos monstros que tinha no interior do Brasil, ainda desconhecido. E se destaca os navios portugueses chegando e indo pegar mercadoria aqui, talvez madeira, e levar embora, né? Além das inscrições, que são mais uma vez as cidades, né, as povoações, aonde estavam as populações. Nesse terceiro mapa, ele já é do começo do século XX. A forma dele é muito mais próxima da atual, não é mesmo? Elementos se destacam, a gente pode dizer que as cores dos estados, os estados são maiores, não são os mesmos que nós temos hoje. A escrita é um português arcaico, tipo Goiás, escrito com Y. E as populações estão nos pontinhos que tem no mapa. Claro que está distante, aí mais vocês não vão conseguir ver, mas tem pontinhos que são as cidades. As atividades econômicas aparecem nessas linhas que tem aí tanto no mapa como no oceano, que são rotas, rotas de trem, rotas de estradas e rotas marítimas para os barcos fazerem o comércio. Então é o seguinte, o que o conjunto dos mapas nos revela sobre as mudanças do território brasileiro? Para o vídeo, pense um pouco e depois retorna. Bom, devem ter pensado então e chegado à conclusão que o mapa mostra que o território brasileiro mudou, ele aumentou ao longo dos séculos, ele nem sempre foi do mesmo tamanho, e é nisso que vamos nos aprofundar agora. A princípio, havia um acordo entre Portugal e a coroa espanhola. Os dois reinos tinham dividido o planeta Terra ao meio, em terras que podiam ser exploradas pelos portugueses e terras que podiam ser exploradas pelos espanhóis. No mapa, as terras verdes eram as supostas terras portuguesas. Claro que eles não conheciam tudo isso, eles nem sabiam que isso tudo existia, né? E as terras em laranja são as terras que eram de domínio espanhol. Tudo estava dividida por uma linha, o meridiano de Tordesilhas, essa linha vermelha aí no mapa, certo? Assim, Portugal e Espanha delimitaram através dessa linha imaginária as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul. Repara o pedacinho que era o Brasil nessa época. Lembra muito o segundo mapa que eu mostrei para vocês. Nesse terceiro, olha só, é o mapa da época, o planisfério de Cantino. Repara ali, ó, o primeiro mapa que eu mostrei para vocês, né? O meridiano de Tordesilhas dividindo o Brasil das terras espanholas. Era isso que eles conheciam, mas ainda estava ali dividido. Terras espanholas a oeste de Tordesilhas, terras portuguesas a leste, certo? Por isso que o Brasil era menor, porque a terra que Portugal podia explorar era menor. Então, para administrar esse pedacico que era o Brasil na época, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, dividiu em 15 faixas de terras, chamadas capitanias hereditárias em 1534, e doou
cada uma dessas faixas de terras a 12 donatários, que podiam ser funcionários da coroa, do reino, militares de confiança ou nobres. No geral, a maioria eram nobres, certo? Essas faixas de terra passavam para os filhos dessas pessoas, mas eram doações. O dono de verdade era o rei, certo? E eles deveriam administrar, plantar, povoar, cuidar, levar a economia para se desenvolver. Não deu muito certo na época, só uma ou outra vingou. E aí, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, né, começou a investir em expedições pelo interior da América, ultrapassando o meridiano de Tordesilhas, né, em busca do quê? Ouro e prata, que eles não tinham encontrado ainda naquelas áreas das capitanias hereditárias. E aí começam as entradas e bandeiras, expedições pagas pela coroa portuguesa e mesmo também por fazendeiros particulares. E eles podiam ir atrás de minérios, ouro, prata, ou também caçar índio para escravizar, ou mesmo fazer alguma missão, construir uma estrada, abrir um caminho. Esses eram homens que faziam essas missões, os bandeirantes, muito violentos, certo? E aí, galera, a Espanha, depois de um tempo que Portugal atravessava o Tratado de Tordesilhas e explorar as terras da Espanha, a Espanha estabelece um novo acordo com Portugal, que é o Tratado de Madrid. Então, o Tratado de Tordesilhas deixa de vigorar, ele não vale mais. O que vale é o Tratado de Madrid, onde as coroas portuguesa e espanhola estabeleceram novos limites da divisão territorial para suas colônias na América do Sul. Repare a linha vermelha, que é a linha do Tratado de Madrid, que é basicamente os limites territoriais atuais do Brasil. E aí, pessoal, para finalizar essa aula, eu indico um vídeo, História do Brasil, Evolução Territorial e Política. Vocês podem ver como o território brasileiro foi mudando ao longo dos anos e dos séculos. Até a próxima aula.